Olá, sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o fim de semana? Como foi a segunda-feira? Hoje a gente vai começar mais uma aula de ciências, mais um conteúdo novo. E hoje a gente tem uma novidade. Vocês devem ter percebido que nas últimas aulas nós chegamos ao fim do nosso C1, do nosso primeiro caderno do material didático. Perceberam isso? Falamos muito sobre máquinas, temperatura, calor, coisas bem ligadas à tecnologia e a essa área da ciência. Agora nós vamos avançar para um campo bem diferente, para uma área completamente diferente da ciência, que é qual? É a área que vai falar sobre biodiversidade, sobre seres vivos, sobre como os seres vivos se relacionam, quais seres vivos existem, particularmente uma área que eu gosto bastante de falar. E aí, bora lá? Primeira coisa, peguem o caderno 2 de vocês, porque hoje nós vamos começar o caderno 2 de ciências, a próxima unidade, certo? Talvez tenha ficado algum exercício, alguma coisa do livro anterior, mas a gente vai retomar isso quando nossas aulas voltarem. Pode ficar bem tranquilo, tá? Mas agora vamos avançar. Caderno na mão, lápis, caneta e vamos para mais uma aula. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, o dia de hoje, maio de 2020. Conteúdo, classificação dos seres vivos. Como que os seres vivos se classificam? Primeiro de tudo, o que é um ser vivo? Habilidade, reconhecer o processo de classificação dos seres vivos, certo? Uma coisa bem diferente do que a gente estava vendo, uma novidade bem grande, certo? Então, vamos lá? Bora lá? Primeira página aí da unidade vai falar por que é importante cuidar da biodiversidade. Bio, vida. Diversidade, diversidade da vida. Então a gente vai falar agora sobre os diversos seres vivos, sobre os vários tipos de vida. E o texto começa propondo para a gente essa pergunta bem intrigante. Por que é importante a gente cuidar e preservar a diversidade, os vários tipos de seres vivos? Porque cada ser vivo que é extinto dentro de um ecossistema, e a gente já vai falar o que é ecossistema, causa um grande prejuízo. Então, cada ser vivo que deixa de existir vai ser muito triste, mas além de triste, vai causar grandes problemas para o nosso meio ambiente. E é por isso que é tão importante a gente falar em biodiversidade, a gente entender um pouco mais sobre a classificação dos seres vivos e entender o porquê que é tão importante a gente preservar e cuidar cada um dos seres vivos. Então, classificação dos seres vivos é o que a gente vai começar a ver hoje, lá na página 4, beleza? Certo. Lá atrás, na ciência, precisou-se desenvolver formas de classificar os seres vivos. Por quê? Porque o homem das cavernas, primeiramente, ele começou a agrupar. Então ele via lá, esse ser vivo é parecido com esse. Então ele começou a agrupar os seres vivos conforme a aparência. Só que conforme os anos, os milhões de anos e os milhões de tempos foram se passando, começou-se a perceber que agrupar os seres vivos por aparência não era tão bom. Por quê? Porque se a gente disser que eu sou parecido com o macaco, eu vou agrupar a gente junto. Mas hoje a gente já sabe que eu e o macaco não somos a mesma espécie, que nós somos diferentes. Se a gente for pensar, o gato parece com o leão. Vamos classificar junto? Não. Então foi preciso a gente desenvolver técnicas de classificação dos seres vivos, que começam num nível bem pequenininho e vão ficando num nível muito maior, certo? Então a gente começa dizendo o que é um ser vivo para depois a gente poder chegar no todo, no ecossistema onde ele está e em como ele se relaciona com o meio onde ele está. E o primeiro conceito que a gente precisa pensar, e a partir de agora cada conceito que eu vou falar eu peço que você vá anotando aí no seu caderno porque é bem importante. O primeiro tema que eu vou falar é sobre espécie. Então, o que é espécie? Definição de espécie agora. Anote aí. Espécie são seres vivos que podem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, não é necessário somente a reprodução, mas os filhos que vão surgir desse indivíduo precisam também conseguir se reproduzir. Tá, professor, fiquei em dúvida. Vamos ser mais específicos. Lá na África, o leão
e o tigre, algumas vezes, vão realizar relações sexuais. E do relacionamento de um leão com um tigre vai nascer uma espécie bem diferente, que a gente chama de ligre. Já viram? Se não viram, procurem na internet para vocês conhecerem. É um animal muito bonito. Porém, o ligre não é uma espécie. Por que que o ligre não é uma espécie, prof? Porque o ligre, ele é um ser infértil. Ele não tem capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, o ligre, na verdade, ele é uma mutação do leão e do tigre. Então, espécie precisa conseguir se reproduzir e gerar descendentes férteis. E eu vou trazer algumas participações aqui para a nossa aula. Então, alguns brinquedos, para falar a verdade. A minha aranha de brinquedo, ela é o quê? Uma espécie. Depois a gente vai falar como que eu classifico esse ser vivo, como que eu sei qual espécie que ele é. Mas para a gente pensar primeiro, eu quero que a gente saiba que essa aranha é a espécie que eu vou usar aqui na aula hoje, certo? A aranha essa aranha que está na minha mão, ela é um único indivíduo e ela forma uma espécie, certo? Agora a gente vai avançar para um novo conceito, que é o conceito de população. Quando eu junto várias aranhas dessas, que são de mesma espécie, em um lugar. Então agora eu tenho duas aranhas, e elas estão juntas, são da mesma espécie. O que eu vou chamar isso? População. Então quando eu agrupo em um lugar mais de um ser vivo da mesma espécie, eu passo a chamar esse conjunto de população. Juntei as duas aranhas, eu tenho aqui agora na minha mão uma população de aranhas. Porém, agora vai chegar um novo participante para a nossa aula. A Peppa Pig, que é um porco, certo? Quando eu junto a Peppa Pig, que é um porco, com essas aranhas, eu tenho em um lugar mais de uma espécie. Eu tenho espécies diferentes. Eu tenho a espécie do porco e a espécie da aranha. Quando eu juntei todos eles no mesmo lugar, o que eu estou formando? Uma comunidade, uma comum unidade. Seres vivos de espécies diferentes que moram em um mesmo lugar. Esse conceito a gente chama de comunidade. Anotou aí? Vamos avançar. Agora eu tenho aqui as aranhas, a Peppa Pig, que é um porco, e eu tenho na minha mão esquerda uma comunidade. Vamos avançar um pouco mais? Agora eu vou simular aqui, vou chegar bem pertinho da câmera para vocês verem. Além da Peppa Pig, além do porco, eu tenho a chuva. Não sei se vai aparecer na câmera. Vamos aumentar um pouco mais essa chuva aqui. Então, agora eu tenho a Peppa Pig, que é o meu porco, a chuva e as aranhas. O que é a chuva? A chuva é um fator que nós chamamos de abiótico. A quer dizer não. Biótico quer dizer vida. Então a chuva que eu fiz aqui e que está molhando a minha Peppa Pig e a minha aranha é um fator abiótico, um fator que não tem vida. Então a chuva, as águas, o fogo, a terra, onde a gente planta, tudo isso é fator abiótico. Quando eu reúno seres vivos diferentes em um único lugar e eu junto tudo isso com os fatores abióticos, então eu juntei os seres vivos diferentes com a minha chuva, com a terra e tudo mais, eu formo o que a gente chama de ecossistema. Então, o que é ecossistema? Conceito para vocês anotarem. É quando eu junto comunidades, que são seres vivos de espécies diferentes, com os fatores abióticos. Então, eu formo um ecossistema. Então, dentro do nosso planeta, nós vamos ter diferentes ecossistemas, certo? Então, uma espécie, seres vivos que se reproduzem e geram descendentes férteis. População, quando eu junto seres vivos de espécies iguais. Comunidade, quando eu junto seres vivos de espécies diferentes. Ecossistema, quando eu junto todos os seres vivos com os fatores abióticos, com os fatores que não são vivos. Beleza? E aí, quando eu junto todos os ecossistemas do planeta, o que eu vou formar? Eu vou formar, então, a biosfera. O que é biosfera, prof? A união de todos os ecossistemas do nosso planeta. Então, a biosfera nada mais é que o planeta Terra. Beleza? Então, a gente conseguiu ver desde espécie até a gente chegar no planeta Terra. Beleza? Essa era uma aula bem conceitual, mas acho que com os meus exemplos e com a participação da aranha, da Peppa Pig, da minha chuva de mentira, deu pra gente entender bem esses conceitos. Certo? Então, na próxima aula a gente avança mais um pouquinho. Um forte abraço, eu tô com muita saudade de vocês e
estudem muito, anotem todos esses conceitos porque é muito importante para estudar a vida. Até a próxima aula.